Lima Barreto foi um importante escritor do pré-modernismo, período histórico, que procedeu à Semana de Artes Modernas em 1922. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filho do tipógrafo Joaquim Henrique de Lima Barreto e da professora primária Amélia Augusta, ambos mestiços e pobres. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia em 1903. Quando cursava o 3º ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 2 irmãos agora era responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escrituário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que descreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra é em tom autobiográfico. É um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornal carioca. A crítica social para em um plano psicológico. Muitas vezes quem fala é o próprio autor e não seus personagens narrados. Isaías Caminha. Em 1915, depois de ter publicado em folheto, Lima Barreto publicou o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Neste romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações dos funcionários públicos. Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático, sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do país, além da descrição política do final do século XIX. A obra traça um risco painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. Estilo literário e características da obra de Lima Barreto. A obra de Lima Barreto, que foi escrita na primeira década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da língua e da ideologia. Esse período, que não chegou a constituir um movimento literário, foi denominado de pré-modernismo. Entre outros autores do pré-modernismo, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos romance realista naturalista, se observa na obra de Lima Barreto a busca por uma linguagem mais simples e coloquial. Lima Barreto procurou escrever brasileiro, com simplicidade. Para isso, teve de ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto tornou-se uma espécie de cronista e um caricaturista, se vingando da hostilidade dos escritores e do público burguês. Poucos aceitaram aqueles contos e romances que revelavam a vida cotidiana das classes populares, sem qualquer idealização. Ao produzir uma literatura inteiramente desvinculada dos padrões e do gosto vigente, Lima Barreto recebeu severas críticas dos letrados tradicionais. Ele explorou em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo e com a mediocridade reinante e com a doença do seu pai, se entregou ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Ele foi internado 2 vezes, com alucinações fantásticas que o perseguiam. No momento de lucidez, iniciou a redação do livro, Cemitério dos Vivos, onde ele dizia: "O abismo abriu-se a meus pés e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos, como ouvi por várias vezes." Escreveu de mim para mim. Tenho certeza que não sou louco. Lima Barreto viveu apenas 41 anos. Ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1 de novembro de 1922. Curiosidades.
No dia 13 de maio de 1888, no momento em que a princesa Isabel ia assinar em praça pública a Lei Áurea, entre as pessoas que comemoravam a abolição estava um menino mulato, Lima Barreto, que aniversariava naquele dia. Guiado pela mão do pai, viu uma multidão de escravos que aguardava a liberdade. Muitos anos mais tarde, essas recordações marcaram suas obras. Ao se matricular na escola politécnica, Lima Barreto foi interpelado por um veterano que disse: "Onde já se viu um mulato com o nome de rei de Portugal?" Quando cursava a faculdade, Lima Barreto estudava pouco, preferia ler os filósofos e publicar artigos no jornal da faculdade, assinando com o pseudônimo de Momento da Inércia. Para entender o triste fim de Policarpo Quaresma, é necessário entender como algumas das cenas mais importantes do livro e do filme refletem na vida do autor, Lima Barreto. A seguir, observamos 3 momentos que revelam essa ligação entre personagem, obra e o criador. O requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena Tupi-Guarani como língua oficial do povo brasileiro. Está absurdo, senhor presidente! Este homem é um louco! Uruçu Murubixaba, excelentíssimo presidente, Xenhenhenga Jaruçaba, eu peço a palavra. Palavra negada, o senhor não é deputado. A língua portuguesa é emprestada ao Brasil. A língua tupi-guarani não, é criação original dos que viveram e ainda vivem aqui. Por isso é capaz de traduzir nossas belezas, aproximarmos da natureza, adaptando-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais. Senhor presidente, o senhor presidente me permite uma parte? A parte concedida. Muito bem. Eu estou nu, senhor presidente. Eu, por acaso, estou nu? Se não estou, por que tenho que falar a mesma língua desses selvagens que andam por aí com as partes pudendas balançando? Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba Nhengaupaba. Cupiçaba Nhengaupaba. Bora! Língua brasileira! Nessa primeira cena do filme, podemos ver Policarpo Quaresma apresentando ao Congresso sua proposta de tornar o Tupi-Guarani a língua oficial do Brasil. Ele acredita estar contribuindo para fortalecer a identidade nacional, mas em vez disso, é ridicularizado e tratado como excêntrico. Assim como o personagem, o autor também foi desacreditado pela elite intelectual de sua época, considerado diferente demais apenas por defender ideias que fugiam do padrão e por questionar valores estabelecidos. Verme! Verme! Parasita! Reacionário! Mas tá louco, seu cara do hospício! Reacionário! Sou índio, sou negro, sou brasileiro! Aqui é Pindorama! Quer? Doutor! Eu não sou louco. Eu sei. Aqui ninguém é louco. Nessa outra cena, vemos a internação de Policarpo Quaresma no hospício, uma das cenas mais fortes da obra. Considerado louco por suas ideias patriotas, ele é isolado e tratado com frieza. Essa cena reflete a própria vida de Lima Barreto, que também já foi internado e sofreu com preconceito e o racismo de sua época. Marechal... Calma! Não vai acontecer nada! Não vai acontecer nada! Calma, calma! E a carta, Major? O presidente respondeu sua carta? São 7 dias, Major. Os homens estão ficando agitados. Podemos ser fuzilados a qualquer hora, Major. Não, isso não vai acontecer, não. Eu conheço o Marechal. Por favor, acalme o pessoal. Major!
Essa carta existe de verdade, Major. Major Policarpo Quaresma, o senhor está preso. Nessa última cena, chegamos à carta enviada a Floriano Peixoto. Depois de presenciar os abusos durante a revolta da Armada, Quaresma denuncia as injustiças ao presidente. Assim como o personagem, Lima Barreto criticava abertamente o autoritarismo e a corrupção do governo. Esses momentos mostram como a história de Quaresma e a vida de Lima Barreto se entrelaçam. A dor do personagem, suas denúncias e suas desilusões são, na verdade, ecos da experiência real do autor. Para entender melhor sobre o assunto, entrevistamos a Tainá Silva Garcia, ex-bolsista de pesquisa sobre autores brasileiros na UDESC, especialista no assunto abordado. Na sua visão, por que autores como Lima Barreto são tão importantes na literatura brasileira? É importante porque ele deu voz aos marginalizados, ele criticou a sociedade brasileira, ele também mostrou, né, a realidade do Brasil e também influenciou outras gerações de escritores. Por que a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma ainda continua atual? Continua atual porque fala sobre a corrupção, a desigualdade, a burocracia. Também tem o patriotismo, né, que é o patriotismo vazio. Quais as semelhanças entre Lima Barreto e Policarpo Quaresma? Ambos eram idealistas, eles criticavam o país, no fim ali eles terminaram, né, incompreendidos, frustrados e também eles eram rejeitados pelas instituições. Qual é a ideia central de Triste Fim de Policarpo Quaresma? Então, ali, resumidamente, ele mostra que o idealismo, né, de um patriota, ele é destruído pela corrupção e também pela burocracia do Estado brasileiro. Como a vida difícil de Lima Barreto influenciou suas obras? Então, ele teve bastante dificuldade na vida, né? Passou por um período de pobreza, sofreu racismo, exclusão social. E com isso, né, ele escreveu suas obras críticas e denunciando ali as injustiças, né, e também a desigualdade social.